Olá, IBC, eu me chamo Euriano. Eu gostaria que vocês compartilhassem nesse primeiro IBC Compartilha uma palavra de 28 de dezembro de 2008. Isso, já faz um tempinho aí, já tem mais de 11 anos. Uma palavra do pastor Armando chamada Raízes e Rumos. Eu estava lá naquele culto e essa palavra ela foi muito impactante para todos que estavam lá e para o futuro da igreja, porque foi uma palavra que apontou para o futuro da igreja, né? Uma palavra que fincava as raízes da igreja e apontava os rumos para onde ela iria. Na época nós tínhamos vários pequenos grupos na igreja, era assim que a gente chamava os grupos de relacionamento. Mas uma coisa é ser uma igreja com pequenos grupos, que era o que nós éramos, para ser uma igreja de pequenos grupos. E acho que essa palavra ela nos levou a isso, a se tornar uma igreja de pequenos grupos, que é uma igreja que ela se faz não ali no templo, mas ela se faz de casa em casa. E tem algumas frases que ele disse naquela mensagem que até hoje eu lembro, né? Ele fala assim: faz da tua casa uma igreja, faz da tua casa um santuário, faz da tua casa um lugar de oração, faz da tua casa um lugar de devoção, faz da tua casa um lugar de adoração. Então ele apontou muito para o nosso papel de abrir, como discípulos de Jesus, de abrir as nossas casas, né, e fazer com que lá também seja o principal local, na verdade, onde a gente vai adorar a Deus, onde a gente vai receber pessoas, onde a gente vai cumprir a nossa missão. Essa missão que nós temos veio depois, né, depois dessa mensagem. Então, tudo isso fruto dessa mensagem. Eu acho que uma palavra muito importante, ainda mais para os dias de hoje, né? E olhando para casa onde nós estamos hoje, né, nesse período de quarentena, eu acho que é um bom momento para a gente fincar nossas raízes, apontar nossos rumos e cada vez mais fazer da nossa casa um lugar de devoção, um lugar de oração, um lugar de adoração. Vamos lá, vem comigo? Deus tem trazido ao meu coração, ao coração da liderança dessa igreja, uma inquietação, aquela coisa de ficar cutucando o coração e a mente da gente todo o tempo, em direção ao futuro, ao próximo ano, ao futuro bem próximo. Isso já aconteceu em várias instâncias da nossa igreja e parece que é cíclico. O Senhor não nos permite assentar, ter aquela sensação de que tudo vai bem, termos aquela ideia de que tá bom demais, vamos ficar por aqui, todos aqui, assentadinhos, direitinho. Deus sempre traz um incômodo, do tipo: sai desse ginásio, vai para um lugar que eu vou te mostrar, alarga o espaço da tua tenda. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando nós viemos para essa propriedade. Que mudança, que inquietação de Deus para o nosso coração. E eu tenho a impressão que o que Deus tem preparado para nós para os próximos anos, também passa longe da imaginação humana, do entendimento humano, da percepção humana. E o melhor de Deus não significa mais sossego para nós, não significa menos trabalho, menos sacrifício, não significa menos dor, não significa menos amor, mais acomodação, de jeito nenhum. O melhor de Deus pode vir também em meio a muita luta, muito sacrifício, muito empenho, muita resignação, muita entrega. É assim que Deus faz com a sua igreja ao longo de todos os tempos, de todos os anos, nos preparando para um momento de muita luta. E eu quero dizer para vocês que durante esses dias em que o Senhor tem falado essas coisas ao nosso coração, as lutas já começaram, grandes, profundas, às vezes terríveis, agonizantes, de madrugadas em claro, de ter que correr para a presença de Deus em oração,
E aconteceu esses dias em casa. Minha esposa me cutuca no meio da noite e começa a chorar e diz, temos que orar, temos que orar. Ela já caiu de joelhos para um lado e eu caí de joelhos para o outro. A gente encostou a mão um no outro e começamos a orar. Eu nem sabia direito o que era. Mas era um incômodo de luta, de batalha espiritual. A coisa boa disso, meus amados, é que isto é sinal de que o que Deus está para fazer no nosso meio está de antemão abalando as estruturas diabólicas que operam sobre esta cidade. Deus já começou a incomodar as estruturas diabólicas que prendem as pessoas nesta cidade. O que quer dizer que provavelmente não é, ou não seja apenas a Igreja Batista Central de Fortaleza, todas as igrejas nesta cidade, todos os homens e mulheres de Deus sensíveis ao mover de Deus, devem estar sentindo a mesma coisa. Mas a nós, nos cabe a responsabilidade de respondermos ao Senhor em cima daquilo que Ele quer para nós. A nossa resposta como povo de Deus será uma só: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E ao final, fazemos uma convocação para que as pessoas que fazem parte desta comunidade, que têm compromisso com o Senhor da igreja e a igreja do Senhor, também possam dizer como Isaías: Senhor, eu não entendo tudo, eu não sei tudo, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol, usa-me, Senhor, como um farol. Atos capítulo 2. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só para dar um contexto para quem talvez esteja nos visitando. O livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, o historiador, ele está historiando, registrando o início da igreja, que parte de Jerusalém, chega até Roma, onde no capítulo 28 o apóstolo Paulo, preso, tem uma liberdade ou um regime semiaberto, aluga uma casa e termina o capítulo 28 em Roma. O evangelho sai de Jerusalém, atinge a capital do Império Romano. E Lucas descreve então todo o progresso da igreja. Aqui era como viviam os convertidos daquela época. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em que mais? Na comunhão e também no partir do pão e em cada alma havia o quê? Temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, presta atenção, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade, bem comum da igreja. Olha o verso 46 agora, gravem comigo aí. Diariamente perseveravam unânimes, aonde? No templo, que ali era o templo judaico, ou seja, um lugar público, onde todos se reuniam. Hoje a gente não precisa ir para a Praça da Sé, nem para Canindé, nem para Juazeiro do Norte, para tentarmos fazer isso lá no meio da Romaria. Nós podemos fazer isso aqui, aberto, é público, qualquer pessoa pode entrar como está, como gostaria de estar. Diariamente perseveravam unânimes no templo e faziam o quê? Partiam o pão, de quê, gente? De casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Eles faziam o que mais, gente? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, quem? Os que iam sendo salvos. Presta atenção no verso 46. Eles perseveravam unânimes diariamente no templo, no lugar público, e partiam o pão aonde? Casa em casa. Pronto, virem aí comigo para o capítulo 20 agora. 20 e 20. O apóstolo Paulo, do verso 17 de Mileto, manda chamar a Éfeso os presbíteros da igreja. E quando se encontram, verso 18, diz: vós sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha o que ele diz, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar, aonde, gente? Publicamente e também, vamos voltar aqui de novo, né? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar o quê? Publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora vamos para o capítulo 28. Verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, aonde, gente? Na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha o verso 30 agora. Por 2 anos, permaneceu Paulo aonde? Na sua própria casa, que alugara. Paulo não tinha casa própria. Paulo alugou uma casa onde recebia todos os que o procuravam. Ele fazia o quê? Pregava o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O balanço de 2008 mostra que nós avançamos enquanto igreja, é bem verdade. Crescemos em visibilidade, ficamos conhecidos como igreja, aumentamos o número de programas voltados para o grande grupo. Este ano tivemos várias reuniões, porém nesses últimos dias, como eu disse, Deus tem nos dado uma palavra forte, norteadora, orientadora, que deve indicar os rumos para onde nós vamos seguir, as ênfases que nós vamos dar enquanto igreja de Jesus. Eu fiquei pensando que muitos de nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, principalmente aqueles que já experimentaram a forma mais antiga ou mais tradicional de viver igreja, de repente constrói um círculo de tradições e modo de ser e jeito de ser e passa a vida toda até definhar, até morrer, sem questionar, sem mudar, sem adaptar, ao ponto de se deixar morrer e enfraquecer, como acontece com muitas igrejas neste país, em outros países também, que pelo zelo que tem daquela tradição e do modo de se fazer e ser igreja, eles não conseguem mudar e assim preferem morrer.
Só existe um jeito de ensinar a Bíblia, só existe uma forma de se comportar em determinadas situações, só existe um jeito de fazer culto, só existe um tipo de música, só existe isso, só existe a coisa sendo feita desta forma. E nós vamos perdendo o bonde da história. E o diabo vai inovando a cada momento, criando estratégias para atrair crianças, jovens adolescentes, adultos, casais, famílias, no intento de passar uma mensagem poderosa, capaz de arruinar a vida de um indivíduo, ou de uma família, ou de uma cidade, ou de uma nação. Enquanto nós, crentes em Cristo Jesus, temos a tendência de nos comportarmos exatamente como lagartinhas. A Igreja Batista Central de Fortaleza não tem esse perfil. Talvez porque os seus líderes não tenham esse perfil. De quando em quando nós estamos questionando o porquê. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Da forma que estamos fazendo? Por que estamos insistindo em querer, às vezes até voltar ao passado? Esse tipo de exercício, ele é válido para você olhar para trás e dar graças a Deus pelo que aconteceu. Mas nada daquilo pode se repetir hoje. Porque o nosso Deus é um Deus capaz de inovar e fazer algo muito maior e muito melhor para a glória do seu nome. Por isso que ao invés de nós olharmos para trás e pensarmos, essa igreja aqui não é como aquela minha igreja lá atrás. E quando você tenta fazer da IBC aquilo que você viu e viveu alguns anos atrás em outro lugar, não funciona. Porque o nosso Deus, embora seja o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus que quer dar a você hoje uma porção poderosa da sua ação, do Espírito Santo que está em você hoje. Nós precisamos olhar para frente e compreendermos que o Senhor, o mesmo Deus de Pentecoste, é o mesmo Deus que age aqui hoje. Os milagres feitos no passado, no poder do Espírito Santo, podem ser repetidos e até feitos de forma ainda mais espetaculares, se forem de acordo com o propósito de Deus, não de acordo com a manipulação humana. Não queira que se repita algo que Deus fez no passado. O Mar Vermelho abriu uma vez só. Nós temos que acreditar nisso para avançarmos enquanto igreja. Os desafios são maiores. Temos a cidade de Fortaleza pela frente. Será que você é capaz de compreender que Deus quer salvar mais do que os seus amigos mais próximos? Será que você é capaz de compreender que o que Deus quer fazer através de nós é algo maior do que a salvação dos seus parentes? Será que você pode compreender que o que Deus quer de nós é mais do que nos presentear com bens materiais? Deus está pedindo que nós olhemos para a cidade de Fortaleza. 2,5 milhões de habitantes. 313 quilômetros quadrados de território para conquistarmos. Será que quando você passa por ali com o seu carro, que é capaz de sair arranhado do outro lado, você é capaz de sentir raiva daquilo e não se sentir responsável enquanto crente em Cristo Jesus, para que a palavra de Deus chegue àqueles jovens também? Nossa responsabilidade é grande. E Deus está pedindo que a gente olhe para a Fortaleza. Nós não vamos conseguir converter todo mundo a Cristo Jesus. Nós não vamos conseguir fazer de toda a Fortaleza discípulos de Jesus em toda a Fortaleza. Nós não vamos conseguir, mas vamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. A palavra que Deus tem nos dado nesses dias é muito interessante.
Porque a palavra de Deus tem sido essa: volta para o cenáculo. Volta para o cenáculo. O que é o cenáculo? Cenáculo, em Israel, em Jerusalém e no mundo romano, era uma espécie de sala grande de um sobrado. A maioria das casas dos judeus eram casas cujos telhados, cujos tetos eram de materiais perecíveis. Mas algumas casas, e um bom número de casas, tinha o outro andar, o primeiro andar. E ali havia uma sala preparada para hospedar pessoas ou para ter uma reunião maior, onde a refeição poderia ser repartida e assim amigos, familiares, irmãos poderiam se assentar ao redor da mesa e celebrarem ali a ceia, um tempo de comunhão, um tempo de oração. E a igreja de Jesus começou num cenáculo. Ao aposento superior da casa. A ideia é: volta para a casa, volta para o cenáculo, volta para o espaço da família, volta para o lar. O núcleo onde a vida de Cristo se manifesta por palavra e por prática, onde o pão pode ser partido e a vida de Cristo repartida com gestos concretos de amor ao próximo. Volta para o cenáculo, onde a vida real acontece. Seu marido pode empunhar uma Bíblia enorme aqui dentro. Ele pode ter uma cara de santarrão. Ele pode ter uma postura plástica de um crente muito fiel e fervoroso. Ele pode levantar as mãos, ele pode orar, ele pode cantar como um anjo. Mas é lá dentro da sua casa que ele de verdade mostra que tipo de homem ele é diante de Deus. Alguém pode dizer amém? Sua esposa pode ser linda, preparada, penteada, ornada, ajeitada para o culto público. Porque aqui, além de um momento de grande celebração e ajuntamento, também é um momento em que nós socialmente nos encontramos e chamamos de igreja. Vamos à igreja. Aí coloca o brinco, coloca o batom, coloca a maquiagem e demora aquelas 3 horas características. Eu entendo disso, porque na minha casa tem bem umas 5. Da Palmira a Larissa, quando está visitando a gente. Que faz 2 meses hoje. Já tem que botar a chuquinha, não sei aonde. Mas presta atenção. A beleza espiritual da sua mulher é vista, provada, vivida, testada aonde? Em casa. Amém? Você, jovenzinho, conhece seu pai, sua mãe? Eles vêm para o culto de mãozinhas dadas. Sentam no mesmo lado, na mesma cadeira. Mas em casa, cada um tem uma luva de boxe. É lá que você os conhece de verdade. É lá que o celebrando deveria funcionar, e não nas sextas-feiras lá no Colégio Querigma. A palavra é: volta para casa. Volta para o lar. Volta para o cenáculo, onde a vida de Cristo pode ser vivida na sua realidade. Faz da tua casa um santuário. Faz da tua casa uma igreja. Faz da tua casa um lugar de oração. Faz da tua casa um lugar de manifestação de poder. Faz da tua casa um lugar de devoção. Faz da tua casa um lugar de adoração, onde as mãos serão levantadas ao meio-dia. Vamos transformar os componentes da nossa casa e da nossa família em sacerdotes, pastores, pastoras,
servos, servas de Deus, capazes de amar com o amor de Jesus, de tolerar o outro, de amar o outro, de experimentar restauração, e capaz de abrir a sua casa para que as pessoas que não conhecem Jesus possam entrar e ver a luz de Jesus brilhando ali. Eu demonstrei no texto da palavra de Deus que em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 20, em Atos capítulo 28, a ênfase é publicamente e de casa o quê? Casa. De casa em casa. De casa em casa. A palavra de Deus é tão poderosa, você pode estar olhando para mim aí dizendo, olha, eu sou um jovenzinho, sou o único convertido da minha casa e você não sabe como é minha casa, pastor. Eu posso lhe dizer uma coisa, quando o Espírito de Deus entrou na sua vida e você colocou o pé dentro daquela casa, a sua casa passou a ser santificada pela presença de Deus em você. No dilúvio, Deus salva a família, fazendo da arca uma casa, um abrigo, um lugar de aliança, que anuncia as moradas de Deus nas tendas de Sem, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 12. Abraão é família que deixa a família para abençoar todas as famílias da terra. No Êxodo, para os crentes que vivem de milagres, eles olham para o Êxodo e pensam que o maior milagre divino aconteceu em Êxodo capítulo 14, quando Moisés, usando o seu cajado, abriu o mar vermelho e o povo passou e Faraó se arrebentou, se afogou no meio do mar. Mas nós temos que voltar para o cenáculo, amados. Porque o nosso conceito de igreja, por muitos anos, tem sido, num certo sentido, manipulado por uma ação diabólica que nos tirou do foco. Que nos fez achar que nós podemos sair de casa no conforto ou no desconforto e marcharmos para um lugar público e ali nos reunirmos, e ali ouvirmos, e ali cantarmos, e dali sairmos e nada mais de igreja na nossa vida. Deus está dizendo, volta para casa, volta para o cenáculo, volta para a estratégia. Josué, na conquista da terra, lidera a conquista da terra prometida e revela a força da unidade menor. Quando ele diz, em Josué no capítulo 24, verso 15, eu e a minha casa, o que, gente? Esse tipo de crente que está sendo gerado nos templos é o tipo de crente incapaz de fazer mudanças radicais nesse país, incapazes de serem, como igreja e como crentes, os portos seguros, os oásis, os hospitais, para a cura de quem precisa de cura. Como eu disse, espetáculo o mundo faz e faz melhor do que a gente. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer o melhor para Deus em tudo que nós fazemos. Mas quer dizer o seguinte, que o Senhor está pedindo que a sua igreja volte para o cenáculo. Para viver a vida simples de Cristo a partir do indivíduo, do seu lar, da sua família e depois a comunidade. Jesus foi intenso no seu ministério em casa. Marcos capítulo 14, verso 15, Jesus quis tomar a última ceia com os seus discípulos aonde? No cenáculo. No cenáculo. Paulo, a casa era o cenário preferido para os seus encontros. Em Atos 20, versos 7 e 8, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Se tiver os textos, pode colocar. Nós não estamos lendo, aí ajuda, eu posso correr mais. Ou caminhar mais. Havendo-lhe marcado um dia, verso 28, capítulo 28, verso 23, eu já li, aliás. Mas o apóstolo Paulo, capítulo 20, versos 7 e 8, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, fazer da ceia, do momento de comunhão, um momento
em que a vida de Cristo é passada, a mensagem de Cristo é relembrada, Cristo é proclamado e as pessoas ao redor da mesa podem receber a bênção de Deus ali naquele lugar. Paulo estava lá no primeiro dia da semana. A igreja primitiva estava no grande e no pequeno ajuntamento, no templo dos incrédulos, nas praças de Atenas, na universidade de Tirano, no grande ajuntamento e no pequeno ajuntamento, onde a comunhão, a intimidade, a interação, a celebração, o ensino fluíam como a vida de Cristo flui em nós e neles. Igreja em casa. O que nós estamos dizendo aqui é que o Senhor está nos dando a estratégia, é bíblica. Eu não preciso inventar. O livro de Atos foi todo desenvolvido desse jeito. Venha a crise que vier, venha a perseguição que vier, venha o que vier sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre o Ceará, sobre Fortaleza, a igreja de Jesus vai prevalecer à medida que ela estiver firme de casa em casa. Louvando a Deus, tendo comunhão, evangelizando, ensinando, aprendendo e vivendo a vida comum do lar. Deus vai continuar operando os grandes milagres. Se eu abrisse o microfone aqui, para que vocês pudessem relatar as transformações que Deus operou na vida de pais de família, mães de família, filhos, em N setores, N áreas. Essas experiências certamente viriam daqueles que estão vivendo comunidade, que abrem suas vidas e seus corações, que se multiplicam, que se doam, que se dão. Eu conheço homens de Deus aqui, mulheres de Deus, que mudaram o perfil da sua casa, da sua sala, para que pessoas pudessem ser acomodadas ali, transformaram seu apartamento, a sua casa, num templo, onde a glória de Deus se manifesta quando eles se reúnem em nome de Jesus. De casa em casa. Gente, os textos do livro de Atos me saltaram à mente e ao coração nesses dias. Atos 1:6, eles estavam reunidos. 1:13, estavam no cenáculo. 1:15, eles estavam numa assembleia de 120 pessoas. 2:1, todos reunidos no mesmo lugar. 2:2, encheu a casa aquele som intenso. 2:46, estavam partindo o pão de casa em casa. 4:31, tremeu o lugar onde estavam reunidos quando estavam orando. 5:1, sobreveio o grande temor sobre a igreja. 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Saulo, porém, assolava a igreja, lembra? Paulo perseguindo a igreja, onde é que ele ia perseguir a igreja? Nas casas. Ele invadia os lugares onde os crentes estavam reunidos e os arrastava para fora. Saulo, orgulhoso, perseguidor da igreja. Perseguidor do modelo divino, que se reunia na família, na casa, que abria o coração, que celebrava a ceia, que sentia alegria de servir ao Senhor com liberdade em casa. Paulo arrancava os crentes de dentro das suas casas para fora e arrastava-os presos. Esse mesmo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ficou cego pela luz da glória de Cristo e foi levado para onde? Para uma casa. Ele foi para uma casa e lá naquela casa ele foi amado, cuidado. Ananias foi encontrá-lo na casa. Lá estava Paulo, sendo amado e cuidado. Jesus disse para Ananias: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, capítulo 9, verso 11, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aí, ó.
Como é que nós podemos continuar resistindo ao fato de que a estratégia divina para ganhar o Império Romano, para ganhar Jerusalém, Samaria, Judéia, Fortaleza, é que o Evangelho comece no seu coração, que a palavra de Deus comece no seu coração, que a comunhão com Jesus comece no seu coração, que o ensino comece a partir da sua busca de Deus, na palavra de Deus diariamente, e depois na sua casa, na sua casa, na sua casa. E eu sei que o povo da IBC já sabe isso muito bem. Nós vamos insistir para que a responsabilidade seja a responsabilidade pessoal do Espírito de Deus enchendo o teu coração. Em nome de Jesus, amado, vamos derrotar o espírito do analfabetismo bíblico que o diabo colocou na nossa cabeça. A gente não lê jornal, não lê livro, a gente não lê coisa nenhuma, mas este livro nós vamos ler para a libertação da nossa vida, da nossa alma e para a libertação do povo de Fortaleza. Vamos fazer isso? Você nunca leu? Pois pegue para ler. E se você enfrentar dificuldade e dormir no meio do caminho, chame um parceiro de oração. Ligue todos os despertadores da sua casa. Chame alguém para lhe cutucar e repreender o diabo em nome de Jesus. Não que está em você, mas que está ao seu redor como um leão, tentando lhe fazer adormecer e tragar a palavra da sua mão. É uma Bíblia nas mãos de cada crente em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus em cada crente, revelando a palavra, abrindo a palavra, ensinando a palavra e fazendo mudar o caráter e ensinando aquilo que foi prometido lá em Jeremias capítulo 31. É cada casa sendo um templo de Deus, um lugar para se repartir o pão. Celebre a ceia pela manhã, ao meio-dia, à tarde, chame o teu vizinho, teu amigo, teu irmão, convide gente para dentro da sua casa, e leve eles para lá, para celebrarem ao redor da mesa um momento precioso de comunhão e de oração na presença de Deus. A Igreja Batista Central de Fortaleza vai ter uma casa, templo do Espírito, lugar de oração e de adoração em cada esquina dessa cidade. Se essa prefeita conseguir tirar as barracas, as cadeiras e os barzinhos das esquinas, amém. Se ela não conseguir, nós vamos colocar em cada condomínio, em cada casa, em cada esquina dessa cidade, um núcleo, um grupo que ali vai fazer a luz de Jesus brilhar de tal forma, o poder de Deus se manifestar de tal forma, que as trevas não vão ter poder na vizinhança. Fecha bar, fecha casa de prostituição, fecha lugar de mandinga para espírito demoníaco, fecha se os crentes em Cristo Jesus tomarem posse daquele lugar, daquela propriedade e a partir das suas casas proclamarem o nome de Jesus e orarem para que os alicerces do diabo sejam então abalados pelo poder da palavra. Leia o livro de Atos. Pedro estava preso, o povo orando, o lugar treme. Eu quero ver essa cidade reagindo ao movimento que Deus vai fazer, dizendo assim: esse povo está virando essa cidade de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, porque já está de cabeça para baixo, já está. Esse povo está espalhando essa palavra. De casa em casa. De casa em casa. Amados, o ponto de partida é o cenáculo, onde tudo começou. Faça um raciocínio rápido. Você acha que no dia de Pentecoste, os discípulos e apóstolos se reuniram ali naquele lugar, e de repente Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. E eles ficaram lá dizendo: mas Senhor, não dá não, porque a gente não tem um prédio de educação cristã. Não dá não, porque a gente não tem um seminário. Não dá não, porque a gente não tem uma livraria. Não dá não, porque a gente não tem um DVD.
do grupo de louvor dos apóstolos. Não dá não, porque a internet não vai chegar até lá. Você acha que Deus precisa dessas coisas para nos mandar, nos levar e nos dar a vitória? Hein? Ele está dizendo para você o seguinte: fica no cenáculo quietinho. O Espírito Santo que está em você, a palavra que está na sua mão, vai fazer com que a glória de Deus se espalhe por essa cidade. Você acredita? Eu acredito. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso da palavra de Deus, do Espírito de Deus em mim. Você só precisa disso. E aí sim, como igreja nós vamos investir pesado nos núcleos, nas casas, nos grupos. Nós tínhamos aqui no passado um ministério chamado Agrupe. Vocês conhecem? Conhecem? Deixou de ser um ministério. Porque Agrupe somos todos nós. Porque isso é ser igreja. Não é um departamento. É a igreja. E nós vamos nos encontrar aqui a cada domingo, a cada sábado, a cada sexta. Se o Senhor mandar, vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai ter de manhã, de tarde, de noite, não interessa. Nós vamos nos reunir aqui para celebrarmos o que Deus está fazendo no cenáculo, na vida, na casa, na família de cada um de nós. Nós vamos chegar aqui cheios do Espírito, porque levantamos as nossas mãos em casa, porque celebramos a ceia em família, com os irmãos, porque nos estabelecemos ali como lugar de adoração, de ensino de vida. Os líderes serão treinados, os líderes terão investimento de ensino para que ensinem. Os líderes dos líderes serão treinados com a profundidade para que ensinem. O ensino virá a partir dos mestres que Deus tem levantado nesta igreja para que haja o quê? Palavra na mente, no coração, na ação e no repartir do dia a dia. Nada além disso. Nós não vamos inchar a cabeça de ninguém com conhecimento bíblico. Esse país está doente. Esse evangelho que nós estamos vendo por aí está adoecido por duas coisas: pelas fantasias do poder e pela caducidade da letra, pelo conhecimento que não gera misericórdia, nem amor, nem paixão por almas perdidas, mas um exercício intelectual de conhecimento que não leva a lugar nenhum. Poucos dias antes de viajar, eu visitei um homem aqui numa comunidade, num condomínio, a poucos metros aqui da entrada do Pedras. Eu não sei se eu vou acertar o nome dele. Seu Santos? Seu Santos, né, João? Eu sentei na frente daquele homem. Aquele homem estava acometido de um câncer, já provavelmente com metástase naquela altura. Aquele homem tinha poucos meses de convertido, entrou aqui nesse lugar, entregou a sua vida a Jesus. Era um homem arrogante, pedante, soberbo. Aquele homem começou a abrir a boca e eu só ouvindo. Eu fui fazer a visita e aquele homem abrindo a boca e falando do poder de Deus, de transformação no seu caráter, na sua vida. A família já não reconhecia mais aquele homem como ele era, pediu perdão à sua esposa, seu filho, voltou para casa. Um homem que parecia um coronel, um déspota, um orgulhoso. Ele estava a todo momento falando comigo e se corrigindo, dizendo: pastor, ele conversava comigo e dizia assim: ei, mulher, pega ali um negócio. Aí ele dizia: não, peraí, me perdoa, isso aqui é o velho eu falando, peraí. Por favor, pega ali para a gente. Ele mal podia se movimentar. Eu vi isso. E eu estava olhando para aquele homem dizendo: quanto tempo de convertido? Talvez 4 meses, não sei. 3 meses, João. E aquele homem começou a falar das coisas profundas de Deus.
e falar não só das coisas profundas de Deus, pasmem, mas ele estava dando testemunho de como a sua vida estava sendo mudada à medida da informação que ele tinha recebido em 3 meses de conversão. Há muitos de nós aqui com 30, 40, 20, 10 anos de convertido e não é capaz de absorver 1/1000 daquilo que sabe. Aquele homem com 3 meses demonstrou a sua vida transformada. Eu não tinha outra coisa que dizer senão glorificar ao Senhor, deixar os meus olhos lacrimejarem e poder orar com aquele homem em nome de Jesus. Ele faleceu esses dias, foi para a glória. Está com o Senhor o recebeu. O orgulhoso Santos se tornou um santo para estar ao lado do santo, santo, santo. Sabe quanto de informação aquele homem teve? Isso aqui. Mas alguém foi na casa dele, alguém o amou, alguém entrou no seu lar, entrou no seu condomínio, alguém foi lá e ele fez não só da sua casa, ele fez do seu condomínio, bem aí do outro lado, um lugar de adoração, antes de partir para a glória. Eu quero fazer um convite a vocês hoje à noite. Vou encerrar. Será que você pode comigo se colocar à disposição de Deus? Primeiro, para que como indivíduo você seja movido e tocado pela palavra de Deus de uma forma especial neste ano que está por vir. A começar de hoje, de amanhã. Que tal você, além de pensar em você mesmo, pedir algo novo de Deus, uma experiência nova com Ele, na presença dEle, um mover novo. Você também poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você possa fazer como Lídia fez, a vendedora de púrpura. Porque quando eu digo casa aqui, eu não estou dizendo a mansão, eu estou dizendo o barraco, eu estou dizendo a casa simples do conjunto, seja onde for, a casa alugada como Paulo. Quando eu vejo as pessoas subindo a pé a Rua do Cruzeiro, interessante, às vezes são os mais simples que param para dizer: suba aqui, vamos ali. Eu conheço um irmão que tem uma caminhoneta aqui que parece um pau de arara evangélico. Pau de arara não é aquele sentido que tinha o doi-code na antiguidade. É o lugar onde leva gente. Ele faz umas viagens aí, bota o povo em cima e traz e vai, e leva e vai. O carro colocado à disposição de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa será um posto avançado do reino de Deus aqui, neste bairro, nesse lugar, nessa esquina. Dá uma olhada nessa multidão, Senhor. Veja, Senhor, quantas casas. Toma posse, Senhor. Entra, Senhor. Transforma, Senhor. Faz com que o teu povo viva a simplicidade. Deixe o supérfluo, Senhor. Limpe a casa. Deixe ela simples, amável, aconchegante, para acolher os seus e aqueles que não são seus ainda, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Faço o pedido de Lídia. Depois de ser batizada, ela, Lídia e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa, fique aqui. Já pensou um grupo pequeno na sua casa? Invadindo o quarteirão? Se multiplicando no prédio? Já pensou? E o pedido de Zaqueu? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. E aqui é o pedido de Jesus a Zaqueu, que faz para você hoje à noite: pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus quer ficar na tua casa. Você vai fazer um culto a Ele, vai perceber a presença dEle. Eu quero entrar na tua casa. Deixa eu fazer da tua casa o templo do Espírito.
Eu já moro no teu coração. Vem. E nós vamos nos ajuntar aqui dominicalmente, tá certo? A igreja de Jesus vem cheia de fogo, de poder, de glória, de libertação, de palavra, de louvor, e se reúne aqui aos domingos para celebrar o nome do Senhor. Os grupos. E talvez nós possamos fazer desse lugar aquele lugar especial em que as multidões também percebiam o poder de Deus na vida do povo de Deus e se maravilhavam e se entregavam a Jesus. Amém? Eu vou terminar fazendo um apelo a você sobre aquele texto de Marcos. Jesus está na sua casa. Amém? Você aceita? Você o convida para entrar? Ele está na sua casa. Ele está no seu grupo pequeno. Mas a palavra de Deus diz também que há um grupo de homens que pegam aquele paralítico na maca e eles vão desesperados para a casa onde Jesus está. Eles tentam entrar e não dá, porque o grupo pequeno não tem espaço, não se multiplica, é só para ficar massageando o ego, até que as lagartas morram, até que o tempo passe e a gente fique mofando aí. Aqueles 4 homens tentaram entrar, não deu. Aí eles foram por cima e colocaram o homem por cima, porque o que interessava era que aqueles homens tivessem um encontro, aquele homem, aliás, tivesse um encontro pessoal com Jesus. A minha pergunta é: até quando? Até quando nós vamos perceber que o céu ainda está por vir? Que a sua casa é um tabernáculo divino, lugar de restauração, que o seu grupo é um lugar de restauração, e que Deus está dizendo: abre espaço, porque tem paralítico doente querendo entrar, e você não tem uma cadeira vazia pelo seu egoísmo. Não. Os homens estavam no cenáculo quando a igreja começou, e no mesmo dia 3.000 pessoas se entregaram a Jesus, novos. Não sabemos nem de onde vem, nem quem são direito. Não interessa, entra, traga. E nós vamos sair como aqueles 4 homens com a maca na mão, nas repartições públicas, nos trabalhos, nas escolas, nas universidades, nos estacionamentos, onde a gente for, no posto, no supermercado, não interessa. No lugar onde você pratica o seu esporte, saia com a maca, porque está cheio de gente paralítica espiritual, precisando do carinho, do amor e da restauração e do milagre da vida que só Jesus pode dar. Queremos ver o amor de Jesus passando por nós e restaurando pessoas. Nós queremos isso, Senhor, e vai continuar acontecendo. Nós, enquanto pastores, vamos continuar treinando, aperfeiçoando, ajudando, afiando a ferramenta, motivando, mas não vamos abrir mão disso. Preparem-se, preparem-se. Fortaleza será invadida pelo povo que no poder do Espírito Santo vai marchar para conquistar aquilo que o diabo tomou. Deus quer de volta aqueles que são seus, e nós vamos buscá-los, vamos trazê-los para dentro da nossa casa, vamos abrir a nossa porta para facilitar a entrada, vamos abrir o nosso coração e os nossos braços para recebermos essas pessoas com o amor de Jesus. Vamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo, mas vamos também frutificar em Cristo Jesus. Amém? Curva a tua cabeça aí, meu irmão. Primeiro, para dizer: estou disposto, eis-me aqui, Senhor. Eu quero a tua palavra na minha frente, Senhor, todo dia. Quero comer, provar da tua palavra todo dia, Senhor. Quero te buscar em oração, de joelhos, todo dia, Senhor. Quero te conhecer pessoalmente, individualmente, todos os dias, Senhor. Espírito Santo de Deus, ilumina meu coração, meu entendimento, Senhor. Quero te conhecer mais e mais, para ser mais parecido contigo, para fazer as coisas que o Senhor faz, para ser o teu corpo, Senhor, vivo.
Agora, ore a Deus e diga: Senhor, eu dedico a minha casa, eu te convido a entrar na minha casa, nas minhas refeições, Senhor. Aqueles mantimentos que estão na minha casa, aqueles quartos da minha casa, a sala, o que eu tenho ali, Senhor, usa para a glória do teu nome. Vem, entra na minha casa, Jesus, entra. Que a minha casa seja um abrigo constante, Senhor. Que eu perceba as pessoas que estão ao meu redor precisando entrar, como aquele paralítico, Senhor. Abre os espaços, Senhor, é isso que eu quero, para a glória do teu nome. Quero ser e viver igreja para a glória do teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Mensagens como essa não marcaram somente o tempo, marcaram muitas vidas, inclusive a minha. E certamente você lembra de uma pregação em particular, um dia que foi marcante na sua vida. Então fala para nós o que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito disso, hein? Porque se você tiver aquela mensagem que marcou a sua vida, você pode também mandar para nós aquele vídeo lindão de até 2 minutos, comentando um pouco por que essa mensagem foi tão marcante para você. Assim como rolou nesse vídeo aqui no início da nossa programação de hoje. Procura um lugar assim bem legal, bonito, com uma boa iluminação, deixa o teu celular na horizontal, exatamente como está esse aqui, e envia para o nosso IBC Zap. O número é esse que está na sua tela, 3444-3601. Até o próximo IBC Compartilhe, que pode ser o seu, hein?